Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está novamente aqui no nosso canal, o fisioterapeuta Rafael. Eu me chamo Rafael Araújo Ramos, sou fisioterapeuta. Hoje a gente vai trazer uma aula que vai ter muitos momentos de print na tela para vocês, principalmente que são estudantes da graduação dos primeiros semestres aí de fisioterapia, essa graduação espetacular, maravilhosa dessa profissão incrível que eu exerço. Tenho um orgulho, um prazer enorme de exercê-la todos os dias. Eu espero que vocês também possam curtir este vídeo, compartilhar esse conteúdo, essa aula de sistema musculoesquelético, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da turma da faculdade. Então vamos lá, para quem ainda não me conhece, não se inscreveu ainda no meu canal. Um pequeno resumo: eu sou o Rafael Araújo Ramos, sou graduado em fisioterapia em 2011, então já vou aí para um caminho de 15 anos de estrada em breve. Sou especializado em saúde da mulher pela USP em 2015, fiz a especialização também de musculoesquelética na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia em 2017, saúde pública pela FAMESP, acupuntura pela Inspirar em 2023 e 23 e sou especialista em dor pela Fisiortopedia este ano. Atuo desde 2017 como fisioterapeuta da Prevent Senior e também do GERF, o grupo especializado em reabilitação funcional. Sou então produtor de conteúdo científico aqui no YouTube desde 2019, no canal que hoje a gente chama de O Fisioterapeuta Rafael, o canal que tem mais artigos científicos do mundo sobre fisioterapia, o maior canal que trata desses assuntos, sobretudo de evidências científicas, mas também temos videoaulas, temos alguns conteúdos voltados para pacientes, alguns conteúdos para alunos, para recém-formados, enfim, é só você acessar nossas playlists aqui no canal e ficar atento a todo o conteúdo que a gente compartilha periodicamente. Então, a gente vai falar do tecido ósseo para começar essa primeira aula de sistema musculoesquelético. A gente vai publicar duas aulas. Hoje a gente vai focar em tecido ósseo e a segunda a gente vai para a parte muscular. Então, o tecido ósseo ele é resistente e rígido. Ele tem como uma das funções a proteção dos órgãos vitais, como o cérebro e a medula espinal. Ele aloja, então, ele localiza e protege a medula óssea e ele auxilia a musculatura na realização do movimento, né? Ele é o braço de alavanca ali juntos com os músculos, e eles são um depósito de cálcio, fósforo, colágeno. Então, para a gente entender o corpo humano, ele é sempre formado por células que juntas formam tecidos, em conjunto formam órgãos e sistemas. Esse é o nosso corpo humano. Então, a estrutura óssea, o que que a gente tem? Basicamente, a gente tem um osso mais compacto, e você tem a parte esponjosa do osso. Na estrutura, a gente divide em epífise, que são as extremidades ósseas, né? As duas pontas, basicamente, de um osso, e a diáfise, que é a parte mais central do osso. Então, a gente tem também a estrutura de medula óssea, com a produção das células sanguíneas. A gente tem o periósteo, mais uma camada de revestimento, e o endósteo, uma camada mais interna nos ossos. Então, basicamente, a gente tem duas células que são os osteoblastos e os osteoclastos, que fazem parte de um processo de remodelação óssea que a gente tem constantemente, ainda maior quando a gente tem um processo de trauma, alguma fratura óssea. Então, o esqueleto humano, basicamente, ele é formado por cerca de 206 ossos em todo o corpo. A gente vai ter os acidentes ósseos que vão participar muito aqui dessa nossa aula, e eles são muito importantes para o fisioterapeuta localizar musculaturas, tendões, enfim, são importantes em inúmeros conhecimentos que vocês vão ter daqui para frente. As articulações são o encontro de um osso com o outro, basicamente. Você tem a importância das mãos e dos pés, as extremidades. eh, que vocês vão entender um pouquinho mais para frente. É uma estrutura flexível, o esqueleto humano, não é rígido. As mulheres têm uma musculatura um pouco mais leve e menor, e além da pelve ser um pouco mais alargada. Então, a gente divide o esqueleto humano em dois, que é o esqueleto axial, que é formado pela parte central, né, de cabeça, pescoço, tronco, e o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e os membros inferiores. Não se esquece de já dar o print na tela, se inscrever no canal e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Então a gente tem aí, em síntese, o esqueleto humano que a gente vai aprofundar nos próximos slides.
E o fisioterapeuta tem uma das grandes questões que ele já deve ir desenvolvendo e entender essa importância, ainda que teórica no início, mas em breve vocês vão perceber que vocês já vão estar tocando, avaliando os pacientes. E para a gente tocar, a gente precisa de empatia. Eu coloquei esse slide porque foi um dos pontos das minhas primeiras aulas de fisioterapia específicas. Então, o que era tocar para você? E essa foi a resposta que eu dei, é empatia. Você tentar sentir pelo outro, se colocar no local do outro, saber que você vai tocar um outro ser humano que tem inúmeras histórias, tem um passado, tem um presente, tem marcas, cicatrizes. E nisso implica muita responsabilidade, muita ética quando você for atender alguém. Então, entrando na parte óssea, a gente vai lá para a cabeça, crânio e face. A gente vai ter o osso frontal, nessa região da testa, né, na fronte, osso nasal, ali acima da região cartilaginosa do nariz, a parte mais rígida, a maxila, antigamente chamada de maxilar, o osso zigomático, a maçã do rosto ali, a região mais dura, e a mandíbula. Então, eu fiz um pouco de ênfase com toques e apalpações, porque a anatomia palpatória é importantíssima. E quando você está no início da faculdade, fazer associações com esses nomes que você não tem familiaridade é importante para você conseguir consolidar esse aprendizado, né? Essa memorização, e não virar só um decoreba, né? Então, osso frontal, você pensa na fronte, nasal, ajuda muito, porque você pensa no nariz, mas é a região rígida, né? Não a parte cartilaginosa. Então, algumas coisas você vai tendo que tentar associar para conseguir auxiliar na retenção desse conhecimento, além da própria imagem que vocês estão vendo, vale print na tela, vocês estão me escutando falar, vocês vão repetir, vocês vão no laboratório, e essa repetição a longo prazo, a médio e longo prazo, vai levar a uma memorização dessas estruturas até que isso fique bem natural para vocês. Quando a gente vira a cabeça e o crânio de lado, a gente vai ter o osso temporal nas têmporas, o osso parietal, um pouco mais em cima. Você vai ter a continuação ali do zigomático, tendo o arco zigomático e o processo mastoide. Se você fizer uma palpação ali, atrás do lóbulo inferior da orelha, mas um pouquinho mais para baixo, vai ter uma região mais dura, que é um pouco até dolorida a palpação, que é o processo mastoide. Vocês vão ver muito esse processo mastoide com as origens e inserções musculares. Quando a gente vai na região posterior, a gente tem o osso occipital e a protuberância occipital externa. Vocês conseguem até palpar a região ali. Quando você tem o final das musculaturas posteriores ali de cervical, você vai se deparar com uma protuberância, um certo acidente ali, que é a protuberância occipital externa. Quando a gente tem a parte inferior do crânio, a gente tem um dos principais acidentes são o forame magno, por onde vai passar uma estrutura muito nobre, que é a descida da medula espinal. Então, a coluna vertebral, centro de sustentação do corpo, proteção da medula espinal, um órgão nobre, apoio para o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e inferiores, e é composta por 24 vértebras, mais o sacro e cóccix. Então vamos lá, para C1 a C7, que compõe a cervical. C1 e C2 são as nossas vértebras do atlas e axis. Vale destacar aí nessa estrutura da cervical o processo espinoso, ali na região posterior, que é uma região que você vai ter uma certa protuberância. Se você pegar pessoas um pouco mais magras, ele vai aparentar mais quando você faz uma flexão de cervical e de cabeça, você tem uma proeminência maior ali que fica, que é o processo espinhoso de C7. Ainda nessa parte da cervical, a gente tem o forame vertebral, por onde vai estar passando a estrutura da medula espinal. A gente tem o processo espinhoso e a gente tem o corpo vertebral. Você vai ter o corpo vertebral, que é na região um pouco mais densa, mais rígida, né? Que fica empilhando ali vértebra após vértebra.
De T1 a T12 a gente tem a torácica. Não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Essa aula vale a pena você compartilhar para repetir essas expressões e ter o aprendizado dessas estruturas todas que vocês sabem que vão cair naquelas provas benditas do laboratório que você tem tempo cravado no relógio para ficar na bancada e trocar de estrutura. A gente sabe como é porque a gente já passou por isso. Lá de T1 a T12, a gente vai ter também a continuação ali das estruturas, né? O forame vertebral vai se repetir. A gente tem novamente o processo espinhoso, vocês vão ver bem na região posterior. Processo transverso, ele é um pouco lateral, transverso ali e o corpo vertebral. Então, você vai ver que nas estruturas em geral da coluna, algumas estruturas vão se repetindo nas vértebras. Então, fiquem atentos a isso, que aí fica um pouco mais fácil de você reter esse conhecimento. Tem outros acidentes ósseos, mas esses talvez são os mais importantes que eu acabei destacando para vocês. De L1 a L5, a gente tem a lombar, as vértebras mais densas, e muitas vezes as mais acometidas em boa quantidade de pacientes que vocês vão atender. A gente vai ter novamente forame vertebral, processo espinhoso, processo transverso, corpo vertebral. Chegando em sacro e cóccix, vocês vão ver o sacro ali na estrutura, os forames sacrais, forames são sempre buracos. Então, se vocês forem ver, forame vertebral, agora o forame sacral, são os buraquinhos. E o cóccix. O tórax ele é formado por 12 vértebras torácicas, ele se forma, né, por essas vértebras torácicas. As cartilagens costais e o osso do externo são 12 pares de costelas e elas acabam participando dos movimentos respiratórios e protegem também os nossos órgãos vitais. Então a costela tem basicamente aí dois acidentes que a gente destaca, que é o corpo da costela e a cabeça da costela. O externo, esse é um osso que acaba caindo muito nessas aulas de anatomia, nas provas de anatomia de laboratório. Manúbrio do externo, parte mais superior, vocês podem até percutir aí, fazer uma percussão para vocês sentirem vocês mesmos. O osso do externo e o processo tifoide, que é lá no finzinho dele. Se você tentar palpar em você mesmo, é um pouquinho dolorido esse processo tifoide. Então, esses três acidentes ósseos bem importantes do externo costumam cair muito em prova, despencam em provas. Não só em provas de faculdade, às vezes alguma prova de seleção de especialização em ortopedia, vale a pena ficar atento a esses acidentes ósseos. Então, membros superiores, a gente vai ter clavícula, o osso da clavícula, escápula, húmero, que é o osso do braço, o rádio e a ulna, posição anatômica, hein? E os ossos da mão. Então, a articulação do ombro ali, uma pequena visualização para vocês. Estejam sempre com atlas de anatomia com vocês, para vocês irem estudando no ônibus, no metrô, no trem, quando você tiver uma folga, laboratório. Utilizem sempre o Atlas e também estejam vendo as peças lá no laboratório de anatomia. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? E compartilha com seus colegas. Na escápula, a gente vai ter três acidentes interessantes, que são o acrômio, essa pontinha, de novo, em pessoas com um pouquinho menos de tecido adiposo, ele vai ser bem aparente. O processo coracoide, que você precisa ser um pouco mais profundo para conseguir chegar nele, mas é possível e ele é dolorido. Cavidade glenoidal, onde você vai ter um encaixe ali com o húmero. O acrômero, uma visão posterior ali, a espinha da escápula e o ângulo inferior da escápula. Estudem, façam essa palpação, verifiquem a anatomia palpatória, de repente estuda junto com um colega, passa essa aula e vai estudando cada acidente que vai ser importante para você na sua formação e vai fazer diferença lá na frente. Você acha que só está estudando agora e que isso é importante só agora para fazer a prova, mas não é não. Você vai ver que lá na frente, quando você estiver avaliando um paciente, mesmo com muitos anos de formado, essa noção de palpação do que você está fazendo, aonde você está apertando, vai dizer muito positivamente para você na frente do paciente, no seu conhecimento, no seu entendimento. A clavícula, a gente tem a extremidade external, porque ela vai
de encontro ao osso lá do externo. Vocês lembram do osso do externo? Ali ligando perto do manúbrio, né? Húmero, osso do braço. A gente tem os tubérculos maior e menor, vai ser importantíssimo vocês irem memorizando para poder entender depois as musculaturas, os tendões do manguito rotador que passam por aí. Na palpação do paciente é importante fazer. Cabeça do húmero, que faz um encaixe lá na cavidade glenoidal da escápula, que vocês já viram antes. E o epicôndilo medial, que vocês vão palpar em pacientes com epicondilite medial. Tem também o epicôndilo lateral, que você vai ver uma epicondilite lateral nos pacientes. Deu só uma pequena travada. Vamos ver só o que que aconteceu. Isso, voltou. Perdão por esse delay aqui. Pronto, chegamos à articulação do cotovelo, então, para vocês terem uma noção geral. Rádio e ulna. Cabeça do rádio, importante estrutura ali, perto do cotovelo, você conseguir é, localizar. Se você palpar ali na região bem proximal, próximo ao cotovelo, no rádio, e fizer uma prono e supino, você vai ver ali a região da cabeça rodando medialmente, lateralmente. A cabeça da ulna, que é lá na pontinha, e o processo estiloide do rádio, que é aqui próximo do punho, né? A gente brincava que era a antena do rádio ali ligando com o polegar, para você decorar. O processo estiloide do rádio seria a antena do rádio. Pequena associação. O olecrano, que é o propriamente dito osso do cotovelo, importante saber localizar, porque depois vocês também vão palpar o nervo mediano dos pacientes. É aquele nervo que, quando você às vezes bate o cotovelo, dá aquele choque, pertinho do olecrano. Essas associações vão ajudando a memorizar. Chegamos à articulação do punho e da mão, em que a gente tem as falanges, na região mais distal, os ossos metacarpais, e os ossos carpais, os ossos do carpo. Quando a gente vai nos ossos carpais, esses aí são um pouquinho difíceis para memorizar e para apalpar, mas vocês conseguem também. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Não é fácil de localizar, mas é possível vocês fazerem aí um estudo de anatomia palpatória. Vocês vão ver alguns desses ossos mais envolvidos e lá na frente vocês vão estudar patologias, fraturas de escafoide que tem uma dificuldade maior para consolidação, são um pouco mais doloridas por causa do suprimento sanguíneo dessa região e desse osso, enfim. Coisas aí para o futuro e que hoje vocês aprendendo vão ser importantes. E o osso pisiforme, a gente tem o osso pisiforme e tem o músculo piriforme. Então não confunda. Pisiforme está aí na mão. Metacarpos e falanges, então é legal a gente fazer essa distinção lá no polegar, que a gente só vai ter metacarpo, falange proximal e falange distal. Nos outros dedos você vai ter falange proximal, a média e a distal, tá? Então verifiquem isso. E os ossos metacarpais, que cada ossinho tem o seu. Primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vale a pena print nessa tela, porque isso daí às vezes cai pegadinha aí para vocês que não estão acostumados ainda nas provas. E se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Uma atividade para vocês darem um pause aí na tela, dar um print na tela e vocês mesmos estudarem um pouquinho. Vamos fazer aí essa questão juntos, né? Vocês vão fazer com vocês, vão conferir lá, voltando os slides, se está tudo certinho. Me deem três funções do tecido ósseo e nomeiem três componentes de um osso. Tá lá no início da aula. Então já deixa pausado aí, vai anotando num papelzinho ou no teu celular, no teu notebook, aonde você estiver estudando. Nomeia para mim três ossos do crânio ou da face. Vocês viram lá no começo da aula. Cite para mim três estruturas de uma vértebra, aqueles acidentes ósseos que a gente ficou falando.
Cita para mim um acidente ósseo da escápula. Citem para mim dois ossos do carpo e os ossos que formam o polegar. A gente até falou aqui juntos que tem essa distinção do polegar para os outros ossos dos outros dedos, né? Então, não se esquece, faz isso, depois vocês dão uma conferida aí e depois continua a aula se for o caso. Se vocês quiserem parar agora, fazer, depois continua a aula para conferir tudo de uma vez, porque vai ter outra atividade lá na frente. Então continua prestando atenção. Já é uma prévia da prova que vocês vão ter aí para frente. Se inscreve, compartilha nos grupos de faculdade essa aula. Vamos para a pelve, o osso do quádril. A gente tem basicamente aí de um lado a pelve masculina, a pelve feminina. Vocês verificam um pouquinho de diferença em estrutura, circunferência talvez, um pouquinho mais alargada, né? Então a gente tem a pelve, o osso e a articulação do quadril. Vocês estão vendo aí sínfise púbica, articulação sacroiliaca, o osso do sacro ali posteriormente. Então, o osso do quadril, basicamente, a gente tem esses acidentes, que são a crista ilíaca, em algumas mulheres, ou até em homens que sejam mais magros, com uma cintura um pouco mais delgada, mais fina, vocês vão ver aquele ossinho que aparece. Algumas pessoas que usam a calça um pouco mais baixa e às vezes com uma camisa que tem um espaço e aparece um pouco do abdômen, você consegue visualizar. O acetábulo, que é onde tem um encaixe lá com o osso do fêmur, e o forame obturatório, a gente tem de novo a crista ilíaca numa visão lateral e o acetábulo. Vocês veem que o acetábulo tem um encaixe com muito mais estabilidade do que a glenoide lá, a cavidade glenoidal da escápula. Vocês vão ver que isso confere muita estabilidade para a articulação do quadril que não tem no ombro, né? O ombro é a articulação mais móvel do corpo, com muita amplitude de movimento, uma cobertura não tão suficiente e eficaz quanto a do quadril. Então, uma visão aí anteroposterior de quadril. E a gente tem aí o panorama geral de membros inferiores, que são o osso do quadril, o fêmur, o maior osso do corpo, a patela, fíbula, que era antigo perônio, e a tíbia, né, também conhecido como osso da canela, mas esses termos estão fora do conhecimento de vocês no momento. É fíbula e tíbia, mas o paciente às vezes vai falar nessas nomenclaturas, é bom vocês estarem atentos. E o pé, com seus vários ossinhos. Então, no fêmur, a gente tem a cabeça femoral, que confere aí o encaixe com a articulação do quadril no acetábulo. A gente tem o trocânter menor na região mais medial do fêmur, o trocânter maior, vocês vão ver que tem vários tendões que vão estar ali envolvidos, tem a síndrome do trocânter maior, que vocês vão estudar lá para frente. Então, vão ter ali a questão das bursites, tendinopatias de glúteo, vão estar muito envolvidas com esse osso, o paciente vai ter essa região bem sensível ali, então vale a pena essa palpação de trocânter maior bem na lateral ali do seu quádril. E a gente vai ter a face patelar lá na região mais distal do seu fêmur. A articulação do joelho, composta aí por três ossos, a fíbula não participa dela, mas ela está ali anatomicamente próxima, mas ela não compõe a articulação do joelho. A articulação do joelho é fêmur, patela e tíbia. A fíbula participa do tornozelo. Às vezes é uma pegadinha de prova essa, viu? Patela tem a base dela, a gente tem o ápice dela embaixo e a face articular na região posterior, ela que acaba tendo encontro com aquela face do fêmur e formando a articulação femoropatelar, né? Que é o encontro do fêmur com a patela, é nessa face articular. Na perna, a gente vai ter a tíbia e a fíbula, a cabeça da fíbula bem lateral ali, dá para você conseguir palpar, interessante conseguir palpar. A tuberosidade da tíbia, vocês estão vendo aí, muito importante vocês decorarem aí, terem memorizado, porque vai ser o ponto de inserção de várias musculaturas da região de pata de ganso, que é importantíssima de vocês memorizarem. O maléolo lateral é aquele ossinho de lado do tornozelo, e o maléolo medial, aquele ossinho da parte de dentro do tornozelo. Na articulação do tornozelo, a gente vai encontrar as falanges, que acabam formando a região de antepé, que vocês estão vendo aí do lado direito do slide.
os ossos metatarsais, que formam o médio pé, e os ossos tarsais, que formam o retropé, ali para a região do calcâneo. Então, lembra que lá na mão são carpais, aqui no pé são tarsais, tá? Então, lá na mão são os ossos do carpo e do metacarpo. Aqui no pé são os ossos do tarso e do metatarso. Então, aqui tem bastante informação, porque também tem vários ossinhos no pé, né? A regra ali no hálux, né? Você não vai chamar de dedão mais, é o paciente que fala dedão, você fala hálux. Só quando você estiver explicando para ele, você vai falar que é dedão. Mas na prova não vai por isso, hein? O hálux ali, composto pela falange proximal e distal, você vai ter as falanges proximal, média e distal, é assim como o polegar, o álex, né? Só tem duas falanges, proximal e distal. Você vai ter os ossos do metatarso, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí você vai ter os cuneiformes medial, intermédio e lateral, o osso cuboide, o navicular, o talos e o calcâneo. Até a região ali de talvez talos e calcânio vocês conseguem até palpar com uma certa facilidade depois de algum treino, porque não vai ser fácil nada de início. O talos e o calcânio vocês também vão conseguir palpar bem, né? O calcânio dá para palpar bem. O talo, se você conseguir expor um pouquinho ele, você até consegue palpar ele melhor, né, na região anterior. Então, é interessante estudar e fazer anatomia palpatória, porque daí vocês conseguem associar com um pouco mais de facilidade. Aí a próxima atividade de vocês, já dá o print na tela, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, compartilha nos grupos de faculdade. Pausa o vídeo, anota aí no papel para vocês já irem respondendo e depois conferir. Cite dois acidentes ósseos do fêmur, que é o ossão lá da coxa, o maior osso do corpo que a gente falou. Falamos de algumas origens e inserções ali de musculaturas de glúteo. Fala para mim dois acidentes ósseos do fêmur. Cita para mim dois acidentes ósseos da fíbula. E o pé pode ser dividido em três partes, que eu coloquei lá na lateral direita. Quais são os nomes das três partes? Vou dar uma dica. A parte de trás lá que tem o calcânio é o retropé. Já dei uma dica, me dá mais duas partes, então já dei uma resposta. E citem para mim três ossos tarsais, os ossos do tarso. Depois vocês conferem as respostas, hein? E por agora, por este momento, por essa aula, por esses slides, foi isso que eu queria apresentar para vocês conseguirem fazer um bom review, uma boa revisão para as provas de vocês, ou auxiliar nesse início de faculdade. Agora a gente já está de um meio para o final do semestre, né? Mas vale a pena, às vezes tem as provas do laboratório. Tem um livro de anatomia para vocês conseguirem fazer esses estudos da melhor forma. No começo, quando eu iniciei os estudos, eu não tinha uma condição para comprar os atlas de anatomia porque eles eram muito caros. Eu queria muito o Netter, porque o Netter para mim sempre foi o top. As melhores imagens são do Netter, ele é lindo, o Netter, né? É, e depois de alguns aninhos ali da faculdade que eu comprei o meu primeiro, que foi esse atlas aqui do Gilroy, McPherson e o Ross. Muito bom também, por sinal, mas a gente tem o Sobota, tem outras opções também. Hoje tem os online. Na minha época já tinha um pouquinho dos online, mas a gente não usava muito. E eu gosto mesmo de pegar ali, porque eu gostava de ir no laboratório, pegar, virar, olhar a imagem, né? Olhar a peça no Atlas e olhar ela pessoalmente ali, fisicamente na minha frente, né? Isso é importante também, porque não adianta você só estudar pelo Atlas de Anatomia. A peça, na real, é outra história, né? Ao vivo é diferente, né? E vale muito esse aprendizado, vai fazer muita diferença para vocês. Algo que eu também fazia, eu tinha uma apostila de anatomia na época da faculdade, com origem, inserção, ação e inervação, e eu desenhei cada um dos músculos, né? Porque eu queria potencializar essa possibilidade de memorização, facilitar meu aprendizado, porque de fato era uma preocupação que eu tinha, assim como todos vocês têm, né, de conseguir.
ir bem nas provas, mas também se desenvolver na faculdade, se desenvolver na profissão, porque se você não memorizar isso, esse é o nosso é uma coisa básica para o fisioterapeuta ele conseguir saber o nome de ossos, músculos, acidentes ósseos, origem, inserção, ação e inervação, né? Não que eu vá dizer que eu sei de tudo e que meus colegas formados decoraram tudo, exatamente tudo. Não, isso daí não é real. Você não vai conseguir decorar tudo, mas você vai ter uma excelente noção se você tiver bem estudado, os principais inervações você vai conseguir decorar. Nesse sentido que eu digo que não dá para decorar tudo. Agora, musculatura você precisa saber tudo, ossos você tem que saber tudo, acidentes ósseos você tem que saber os principais que estão relacionados à origem e inserção. Então, e ação muscular também nem precisa falar, isso você tem que saber. Quando eu digo que você não vai saber tudo, é mais referente à parte de inervação, aquelas terminações nervosas mais específicas de extremidades. O básico você vai saber, mas não dá para dizer que você é um perito em parte neural. Mas de restante você vai precisar saber, e isso vai ser consolidado conforme o teu estudo, mas também conforme teu aprendizado e a sua repetição. Se você fizer, fiz a prova, tá beleza. Não é só fazer a prova, não é só passar. Você precisa exercitar isso. E sempre, você vai exercitando e vai repetindo. Depois vai ficar natural. Você vai ver que você não vai ficar abrindo o livro de anatomia no final do semestre, ou depois que você tiver formado, ficar abrindo corriqueiramente. Às vezes te deu um branco, você esqueceu alguma coisa específica de um caso específico de um paciente bem complexo, você vai até pegar o livro de anatomia e dar uma leve folheada, uma leve lembrada. Mas como um manual de consulta ali quando você não tem certeza de algo, está com alguma dúvida específica. Mas vocês vão conseguir com a repetição, pode confiar. Se você estiver se dedicando, fazendo a tua parte, com a consciência tranquila ao final do dia, ao final do semestre, de que você fez tudo que você podia, vocês vão conseguir alcançar o resultado do sucesso, sem dúvida. Acho que valeu muito essa primeira aula aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa um comentário falando o que vocês acharam, o que ficou faltando, quais as sugestões para as próximas aulas, porque a gente vai trazer na próxima parte do sistema musculoesquelético voltado para músculos. Então, o nosso carro-chefe aí da fisioterapia, da cinesioterapia, que é a nossa base da fisioterapia, independente da área de especialização que vocês queiram, ortopedia, essa parte de cinesioterapia, que envolve o movimento, e, portanto, músculos, sistema musculoesquelético, estão envolvidos e a gente precisa focar muito nisso. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Até a próxima aula.